Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui para continuar a série Além do Óbvio, hoje com o capítulo 6 de Provérbios, versículo 1 até o 5, está aqui na sua telinha para você pausar e dar uma lida e se lembrar desse texto. E eu já quero pedir desde já que se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus tenha livre curso aqui na plataforma. Mas esse texto parece até que o pai abre um parênteses, que ele está falando do adultério, e depois agora parece que ele fala de 2, 3 assuntos completamente diferentes, que nada tem a ver com adultério, para depois fechar o parênteses e voltar ao assunto do adultério no versículo 20. E quais são esses assuntos? O primeiro, que a gente vai tratar hoje, é uma advertência contra servir de fiador. E esse é um assunto falado várias vezes ao longo do livro de Provérbios. É falado aqui no capítulo 6, no capítulo 11, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 22 e capítulo 27. Para a gente ver como esse assunto é importante, para a gente sempre ter na memória que não devemos servir de fiador do estranho. Agora, por quê? Porque é um assunto que causa ruína financeira, obviamente, né? O credor principal não paga, quem tem que pagar é o fiador. E ele vai ter que usar esse dinheiro para cobrir uma irresponsabilidade de um estranho. O dinheiro que ele deveria ter para si, para sua família, para Deus, para glorificar o nome de Deus com aquele dinheiro, ele vai ter que pôr para pagar uma dívida de um estranho, um irresponsável. E causa também uma humilhação, porque, como diz aqui o pai, fala assim, olha, vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras, né? Ou seja, ir atrás daquele que é o credor principal e ficar importunando ele até pagar de volta aquilo que ele deve. Mas é um negócio muito difícil de ser revertido, porque ele fala também, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Já viu a gazela escapar da mão do caçador, né? Seja ele humano, seja ele natural? Você já viu lá no National Geographic ou no Animal Planet como é difícil a gazela escapar do leão, né? Escapar do caçador, como é difícil a ave escapar da mão do passarinheiro? Às vezes consegue, né? Mas é raro, bem raro isso, né? Assim também é aquele que serve de fiador. Dificilmente ele vai receber de volta. Outro problema desse assunto é que se o fiador também não tivesse dinheiro bastante para pagar aquela dívida, ele podia ser preso. Ele, sua esposa, seus filhos e até vendido como servos. Né? Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, fala aqui, né? A mulher diz a Eliseu, né? Olha, veio aqui o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Esse era o problema também da questão de ser fiador. Agora, por que uma pessoa entra nessa situação? Por imprudência, insensatez, inconsequência, falta de reflexão, falta de sabedoria, falta de averiguar todas as coisas para não não servir de fiador por quem não merece, não se deve, que aqui é identificado como o estranho, né? Um companheiro que é estranho, assim como a mulher estranha ou estrangeira, né? Não se devia fazer isso. E o que esse assunto tem a ver com a questão do adultério? Parece que o pai pausa esse assunto e vai para assuntos completamente diferentes. Tem a ver que essa mesma inconsequência, essa mesma insensatez, essa mesma imprudência
que leva o filho a cair no adultério, seja ele físico, seja ele espiritual. Falta de prever o perigo, de antecipar o problema, né? Seja por causa da mulher, com todas as admoestações que o pai dá, né? Falta de pensar, refletir com calma, e essa ação abrupta leva o homem a cair no adultério. Também no adultério espiritual, mesma coisa. O cara não estuda a palavra de Deus, o cara não reflete para saber se aquilo que ele está ouvindo vem da palavra de Deus verdadeiramente, e assim ele cai em adultério por decisões precipitadas. Esse é o assunto aqui do versículo 1 até o versículo 5. Agora, a boa notícia para nós é que nós, sendo devedores a Deus por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões, Jesus Cristo deu como garantia, serviu de fiador por nós através da sua palavra, através do seu sangue e do seu Espírito Santo. Jesus é o fiador da nossa eterna salvação, porque nós absolutamente não poderíamos pagar as nossas dívidas para com Deus, por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu no nosso lugar, a fim de que a nossa dívida fosse rasgada, fosse cancelada. E na cruz ele pagou essa dívida por nós. Por isso nós devemos a ele a nossa gratidão, a nossa vida, o nosso dinheiro. Nós somos mordomos de tudo isso. Para servir ao Senhor, nosso dinheiro tem que estar a serviço de Deus e não dos estranhos. Agora, todo mundo já passou por situações assim. Deixa aí os seus comentários, a sua inscrição, o seu like, ative o sininho das notificações para a gente fazer com que a palavra de Deus tenha livre curso aqui na plataforma. E eu agradeço a sua companhia e até o próximo assunto, que é IT com a formiga, ó preguiçoso. Deus abençoe.